Prepare o seu coração para ouvir a palavra de Deus. Deixe que ela frutifique em sua vida. O contexto começa no capítulo anterior, no capítulo 13 de João. É quando Jesus lava os pés aos seus discípulos, lhes dá a chamada lição de humildade, dizendo: se eu que sou o mestre trato vocês assim, tratem assim, uns aos outros do mesmo modo. Lavem os pés uns dos outros. Se vocês já estão limpos. Pedro queria um banho ou nada, mas Jesus disse não. Quem já se banhou não precisa lavar senão somente os pés. Há uma dimensão da purificação que é humana, que é esse lavar de pés uns aos outros, onde a gente serve ao próximo que suja os pés na poeira do caminho. Todos nós sujamos. Por isso não ficou ninguém sem ter os pés lavados, embora todos estivessem banhados. E Jesus foi entrando, e eles foram sentindo que aquela era uma noite muito diferente. Aquela era uma Páscoa especial. Eles já tinham vivido ocasiões bem marcantes, viradas de páginas, naqueles 3 anos de convívio com Jesus, mas de uma maneira inexplicável eles pressentiam que havia uma sombra sobre aquilo tudo e que alguma coisa iria acontecer, uma nova dimensão iria aparecer. E eu me lembrei dessa percepção, desse texto, esta semana, porque eu fui com a Adriana até Santos, lá na estação de Santos, que vai muito bem, graças a Deus, e tivemos lá o lançamento do livro e várias reuniões gostosas. E na volta, sexta-feira, nós retornamos e deu sol. Foi sexta-feira que deu sol? No dia que a gente retornou, deu um sol. Ou foi, não, desculpa, sábado deu sol. Sexta choveu, quase que acabou a cidade. Sábado deu um sol. Aí a gente foi à praia. E aparecia assim 1 hora de sol, e de repente 2 horas de nuvem, 1 hora de sol, 2 horas de nuvem, mas estava legal para ficar lá conversando. E a gente foi lá numa hora desse sol, estava aquele calor gostoso, e aí quanto mais a água gelada fica, melhor, daquele choque térmico. Tá! Aí eu falei, e estava um mar bom, e a água que costumeiramente fica suja depois das tempestades, não estava bem limpa. E eu fui, quando eu vou andando para lá, vendo assim aquele céu azul, aquele mar, eu me abstraí da ilhazinha que tem à direita, assim mais para o lado forte, e aí você só vê o oceano mesmo, né? Me lembrei da minha primeira imagem daquele lugar, a primeira vez que eu vi o mar foi ali, com 10 anos de idade, a nostalgia que eu senti, a ruptura que aquilo significou, como deixar o Amazonas foi assim, um parto a fórceps que fizeram na minha alma como criança, uma coisa horrível, um descolamento, uma sensação de ficar igual um balão, sem estar amarrado a nada, e a tristeza do que me cercava na família. Enfim, eu olhei para aquele mar, e aí depois eu esqueci essa emoção, e aí fiquei pensando no significado do mar, do que ele já significou para a humanidade, depois no que está acontecendo com ele hoje, do que nós já sabemos sobre o mar hoje. E aí foi a hora que eu entrei na água, a espuma começou a vir, aquela coisa gostosa, e o sol e tudo. E aconteceu algo que no último ano, umas 3 ou 4 vezes me aconteceu, de uma forma muito forte. Uma sensação estranha, indescritível, que não dá para dizer se é 1 segundo, é um frame de segundo, o tempo que é, mas é. E eu, de repente, me senti assim como quem
saía de mim, olhava aquilo todo, e eu disse para mim: estranha essa dimensão, tem coisas tão lindas nela, e tem tanta coisa horrível. E eu estava tão fora e vendo tudo, que eu levei um susto com a percepção do que estava acontecendo, e mergulhei logo para ver assim. Essa coisa de você perceber que a existência aqui é só uma dimensão, é justamente esse o sentimento que está presente aqui neles agora, porque eles já tinham feito uma longa viagem com Jesus, tinham sido encontrados em lugares diferentes, desde aqueles que foram atrás de Jesus e que seguiam a João Batista, e que, ouvindo João Batista dizer: eis o Cordeiro de Deus que segue o pecado do mundo, e alguns deixaram e seguiram a Jesus, até aqueles que foram chamar a gente da família, chamar o irmão, para virem conhecer o que eles tinham conhecido. Ou até mesmo aquele que, em tendo sido chamado, foi duvidoso e mesmo perguntando se da Galiléia podia vir alguma coisa boa ou interessante, não se levantava profeta, não havia uma história não havia uma geografia profética naquela região de Nazaré. Aí quando ele chega diante de Jesus, Jesus diz: olha, eis aí um verdadeiro israelense em quem não há dolo. E o homem diz: mas de onde é que tu me conheces, ô Natanael? E Jesus disse: eu vi quando você estava sentado embaixo da figueira. E ele entrou em pânico e disse: tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: espera aí, você não viu nada? Você vai ver os anjos dos céus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Segue. E 12 acabaram sendo chamados de apóstolos. E esse pessoal viveu com Jesus estágios diferentes. Eles tiveram toda sorte de experiência. Eles começaram vendo demônios saírem, com Jesus meramente mencionando a palavra. Começaram a ouvir ensinos estranhos, que eram, de certa forma, contraditórios em relação ao modo como a lei de Moisés era entendida e aplicada. Eles começaram a assistir o sobrenatural visitar o cotidiano humano de uma maneira poderosa e ao mesmo tempo sutil e quase imperceptível, como 5 pães e 2 peixinhos alimentarem uma multidão sem que tenha caído um caminhão de material correspondente de lugar nenhum. Simplesmente eles foram sendo até serem para todos e até sobrar na boca de todos. De modo que não dava para negar e não dava para dizer onde começou nem quando terminou. A água virava vinho, só se podia dizer que era melhor, e que antes não tinha nada, e que só o que se botou foi água, e o que saiu foi aquilo, mas ninguém podia dizer: eu vi virando. Assistiram o zelo dele por Deus como pai, comprando briga suicida no templo, expulsando cambistas, destronando o negócio dos sacerdotes e das autoridades religiosas. Viram-no tratar teólogos como meninos, com todo respeito. Viram-no abrir olhos a cegos, viram-no andar sobre as águas e o adoraram por isso. Viram-no apaziguar ventos e ondas e disseram: quem é este, que até ventos e ondas lhe obedecem?
E já impressionados com o fato de que até os demônios saíam gritando, dizendo que ele era o Cristo. No caminho para Cesareia de Filipe, em sendo perguntados acerca da opinião pública sobre ele mesmo, Jesus, ouviu dos discípulos a afirmação de que tinha todo cerca de assunto e papo rolando. Tinha gente dizendo que ele era Jeremias, que tinha voltado. Outros achavam que ele podia ser Elias, ou um dos profetas, ou mesmo João Batista redivivo. E ele disse: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para logo a seguir, após ouvir que aquilo era revelação de Deus, porque por ele mesmo ele não compreenderia, seria impossível ele aceitar que um colega de caminho, por mais poderoso, especial, divino, estranho, absurda e irreparavelmente sábio, humano, bondoso, próprio a si mesmo, fosse Deus. Que, portanto, aquilo era revelação de Deus a ele. Mas isso não impediu a Pedro de ter um ataque de idiotice no segundo adiante. E de dizer a Jesus: olha, essa história aí de que tu vais para Jerusalém, lá vão te pegar e te matar, e te morrer, e essa coisa, de jeito nenhum. Você não vai mesmo. Enquanto eu estiver vivo, essa onda está acabada. Vai ficar aqui. Já é aquela coisa que você não pode dar um pouquinho de autoridade para o discípulo, que ele quer controlar Deus. É um negócio. Só foi dizer: olha, você recebeu uma revelação, ele agora acha que ele recebeu todas. A vocação a idiotice que o discípulo tem é uma coisa extraordinária. Aí Jesus teve que dizer, o mesmo cara que tinha ouvido Jesus acabar de dizer: bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou estas coisas, mas meu Pai que está nos céus, o ouviu dizer logo a seguir: arreda de mim, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Esse indivíduo, e eles todos juntos, cresceram para ver coisas extraordinárias, como Pedro, Tiago e João, que foram ao monte chamado da Transfiguração e viram Moisés e Elias apresentarem-se a Jesus, que estava resplandecente e em glória, e viram que conversavam acerca da partida de Jesus que ele estava para efetuar quando chegasse em Jerusalém, e ficaram tão embasbacados que soltaram essa besteira, outra vez, essa tentativa de templificar Deus, de tornar o santo sagrado, de conter o divino. Senhor, tu queres que façamos aqui 3 tendas, uma será para ti, outra será para Moisés, outra será para Elias, porque a vocação perversa do discípulo é para tentar colocar Deus num container. Aí o texto de Jesus disse, o texto lá diz: eles porém não sabiam o que falavam. Isso porque a Bíblia é polida. Eu diria, eles não sabiam a idiotice que tinham proferido, sabiam o que falavam. Nesta mesma hora uma nuvem luminosa os envolveu, e dela procedeu uma voz que disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Esses homens tinham atravessado isso tudo, andado sobre águas, bebido vinhos divinos, comido
pães inexplicavelmente milagrosos, visto cegos abrirem os olhos, mortos ressuscitarem depois de putrefação de 4 dias, toda sorte de situações. Tinham passado por afirmações, repreensões, tinham se tornado infantis a ponto de babarem de bobeira, com a sua alma trazida para fora e as suas vísceras expostas e depois repostas pelo amor carinhoso de Jesus, que continuou acolhendo-os e afirmando-os. Mas agora, entretanto, esse é o momento final. E eles sentem que tem uma passagem dimensional para acontecer. Tem algo no ar. Não vai dar mais para ter Jesus batendo no braço deles. Não vai dar mais para, na Páscoa, ver quem é que senta mais perto dele. Não vai dar mais para simplesmente andar atrás dele, seguindo onde ele for, a gente vai. Falando besteira, mas a gente segue. Não tem problema. Agora surgiu uma nova era, um novo momento, um novo estado. O que antes acontecia andante do lado de fora, ia ter que se instalar do lado de dentro. Era uma passagem dimensional. Moradas iriam ser estabelecidas. Então João 14, entrando nesse clima, vindo dessa história, chegando nesse momento, na véspera da cruz, que para Jesus era certa, confessada, declarada, abraçada conscientemente, mas para eles era só uma sombra, uma angústia, algo inexplicável, inacreditável, deletado do consciente, feito impensável, transformado em arquivo morto, porque ouviram e não quiseram entender, e agora estão aqui, vivendo esse momento sem querer abraçá-lo, e a nostalgia está presente. Jesus está dizendo: olha, vai chegar uma hora que vocês vão ficar muito tristes, vai ser por um pouco, vocês não vão me ver, depois por um pouco, aí vocês me verão, e aí quando vocês me virem, vai entrar em vocês uma alegria que ninguém vai poder tirar. Mas o momento presente é assim, é como uma mulher que está para dar à luz, que sente dores, porque o filho é para ser nascido, mas uma vez nascido o menino, já nem se lembra mais das dores pela alegria de ter trazido ao mundo um homem. É nesse espírito que João 14 tem que ser lido, e preste atenção, porque Jesus lhes disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Senhor, mas nós não sabemos para onde vais. Quer dizer, como saber o caminho? Respondeu-lhes Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Senhor, então mostra-nos o Pai. E isso nos basta. Filipe, olha bem para mim. Há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai.
Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede, ao menos, por causa das mesmas obras. Obrigado, meus irmãos. Aí Jesus prossegue. E o texto que começa dizendo: não se turbe o vosso coração. Vocês não criam em Deus? Antes de eu me encarnar, vocês não criam em Deus? Antes de haver Emanuel, antes de se poder dizer tu és o Cristo, vocês não criam que Deus era o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, o Deus de todos os homens, o Deus de todos os que o buscam em sinceridade, em espírito e em verdade, o Deus da justiça, o Deus criador de todas as coisas? Credes em Deus? Crede também em mim. É uma passagem. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Vocês viveram comigo uma morada aqui, porque o Verbo habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Agora, ele diz, é hora de deixar este mundo e voltar para o Pai, sabendo que viera do Pai e entrara no mundo, sabia agora que era hora de deixar o mundo e voltar para o Pai. Voltar para outra morada. E era hora desses que tinham andado com ele, em torno dos quais ele tinha feito morada e o haviam seguido, era hora deles darem um salto e saberem que agora eles iam ter que crer em Jesus como se crê em Deus, vendo o invisível e andando pela fé. E agora o Espírito não era mais a manifestação encarnada de Deus andando adiante deles. Era a pulsão, a luz, o ensino, a sabedoria, o eco da palavra, a voz divina, a certeza que brotava, a compreensão, a volta ao entendimento, o arrependimento. Todas essas coisas é que constituiriam a presença pulsante do Deus vivo na manifestação do Espírito Santo em cada um daqueles que crescem em Jesus e pela fé continuassem o seguindo. Para eles, no entanto, que estavam acostumados a ver, a pegar, a tanger, a apalpar, a quase que fetichizar já a Deus, aquele momento de ruptura, de passagem dimensional, produzia nostalgia e angústia. E Jesus diz, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós outros. O Espírito Santo vai habitar em vocês. Mas fiquem sabendo, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Essa é a obsessão de Deus. Para que onde eu estou, estejais vós também. Para que onde eu estou, estejais vós também. E ele está voltando. Voltou para cada um daqueles primeiros companheiros, irmãos. Ele está voltando, Jesus volta todo dia. Volta, colhe, arranca botões e leva. Preciosa é a morte do Senhor, e aos olhos do Senhor a morte dos seus santos.
Me leva quando a casinha está pronta, quando a morada está feita. A morada de uns demora muitos anos para ser feita, porque a morada que é construída lá é feita com matéria-prima daqui, do ser, do coração. Então, ele vai preparando a morada lá, enquanto constrói e tece a morada aqui. E quando está pronto, ele vem e nos leva para a morada pessoalizada, individuada, apropriada, completamente sua, embutida em você, eterna, feita por Deus para você. E isso é vida com Deus. Para que onde eu estou estejais vós também. Aí vem a história toda que nós falamos aqui, com a intervenção de Tomé, perguntando pelo caminho, com a intervenção de Filipe, pedindo para que Jesus mostrasse o Pai, e isso bastaria. É interessante, olha aqui para mim. Mostra-nos o Pai, isto nos basta. Jesus tinha acabado de dizer: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É o mesmo que tinha já dito antes: eu e o Pai somos um. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí, se me tivesses conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Aí o Filipe disse: então mostra-nos o Pai, isto nos basta. Agora, esse pessoal já estava dizendo que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, dizendo isso tudo, mas ainda faz essa pergunta: mostra-nos o Pai, isto nos basta. Você vê como é um processo tudo. É um processo que não para, que não cessa. Aí Jesus disse: Filipe, lembra? 3 anos e meio ininterruptos contigo, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Tu não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai, que o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade eu vos digo, tudo quanto me pedirdes, eu farei. E vai estimulando o coração deles até prosseguir e chegar aqui nesse ponto, no verso 22, aonde Jesus diz a eles o seguinte: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Agora olha aqui para mim, por favor. Esse é o texto. Moradas. Moradas sendo feitas por Deus para o homem, e moradas sendo feitas no homem para Deus. Moradas que Deus faz para nós, porque faz morada em nós. Que Jesus está ensinando sobre moradas, moradas que significam encontro, para que onde eu estou estejais vós também. Portanto, morar para Jesus é casar com Deus, é ficar sob a casa de Deus, é habitar com Deus, é ser habitado por Deus, é fusão, é mistura,
é unicidade, é casamento, é proximidade, é vinculação, para que onde eu estou estejais vós também. Então, quem pensa nas moradas e tem expectativa nelas, precisa saber que Jesus ensina que essas moradas que estão sendo preparadas e que significam comunhão nossa com Ele e dele conosco, são feitas lá somente quando são construídas aqui. Não se turbe o vosso coração, estou fazendo moradas lá. Aquele que me ama guardará a minha palavra. E eu e o Pai viremos para Ele e faremos nele morada. Há muitas moradas neste mundo. Há muitas dimensões. E todas essas moradas eternas de individuação, de completação do nosso ser em Deus, e o será eternamente. E há essa morada que tem que ser construída aqui dentro de nós, que é habitação de Deus em nós, que é planificação do Espírito de Deus em nós, e que é fruto de se guardar a sua palavra com amor. Aquele que me ama guardará a minha palavra. E eu e o Pai viremos para Ele e faremos nele morada. Aí você quer morada celestial e não sabe que ela é construída no ambiente do seu coração, tecido pela palavra de Deus, pela habitação de Deus em você hoje. Não existe nenhuma morada além que não comece a ser construída aqui e em mim, e no meu coração, e desde já, e a partir de hoje. Céu e inferno começam na terra. Você vai escolhendo todo dia a sua morada, indicando seus gostos, suas opções, suas prioridades, seus valores, apontando os seus materiais. Quais são as coisas do seu mundo ideal, que às vezes é feito de vingança, de ódio, de competitividade esmagadora, de vontade de controle, de domínio, de empavonamento, de narcisismo incontrolável, ou de burrice crônica e contumaz, ou de dignidades homicidas, ou de direitos perversos. Enfim, esse é o material que a gente oferece. E a gente olha o que Jesus ensina no Evangelho e fica clara essa intenção dele de nos mostrar que essas moradas que estão sendo feitas, estão sendo feitas aqui dentro. Já passou da morte para a vida. Habita o tempo e o espaço, mas se foi atingido pela revelação do Evangelho, alguma coisa se instalou nele, de tal modo que ele passou da morte para a vida, e o olhar tem que mudar. De tal modo que quanto mais o entendimento do que é imperecível, eterno e possui valor imutável habita o nosso ser,
mais a morada interior cresce. E a morada que me aguarda é aquela que é construída com material que o meu discernimento consciente, em tendo a chance do juízo, vai escolhendo. Vai escolhendo. Vai deliberando. A morada de Deus no homem é crescente. Ela não para jamais. Eu fico pensando em fases da vida. Por exemplo, em 1975, final de 74, início de 75, eu tive 2 hepatites sucessivas, sendo que a segunda foi de um poder horroroso, que eu achei que ia morrer. E fiquei mal, uns 6 meses. E durante aquele período eu vinha orando tanto antes pelos doentes e enfermos, e Deus, por graça e misericórdia, vinha me usando com tanta intensidade para curar os doentes, que quando eu fiquei ali naquela hepatite, eu me lembro de ter botado assim a mão no meu fígado e de ter pedido para me ungirem e todos imporem as mãos sobre mim, porque eu não tinha a menor dúvida de que eu ia ser imediatamente curado, que nada ia me parar. E eu orei, e Deus, pela sua graça, não me curou. Senão eu teria ficado um ser horroroso, já pensaram? Pode nascer um Benihim na alma de qualquer rim por aí. O cara fica besta com facilidade doida, começa a dizer, glória a mim, louvado seja eu, com a maior facilidade. Então eu agradeço a Deus que no auge de estar me usando tanto para curar tanta gente, deixou eu ficar com espinho no fígado. Sentindo aquele amargor de por que tu não me ouves, escrevendo aqueles salmos, onde estás? Sabe? E olha, foi uma luta, 6 meses de luta com Deus, porque eu não tinha ficado curado. No dia 27 de março deste ano, vai fazer 2 anos que Deus me levou um filho. Ele sabe as dores que eu senti, que eu sinto. Agora, interessante. Se eu comparar os conflitos da minha hepatite com conflitos da partida do meu filho, eu posso lhe dizer o seguinte: a hepatite ganhou de 10-0. Não teve pergunta nenhuma, tudo resolvido, tudo explicado. Deus faz o que Ele quer, como Ele quer. E eu, chorando ou não, aplaudo a sua soberania. E o que eu não compreendo agora, eu sei que um dia eu entenderei depois. Finito. Porque a gente muda, a gente cresce, a morada interior aumentou. Aquela moradinha de 75 não aguentou a hepatite. A morada de 2005 tolerou e viveu e sobreviveu e conseguiu enxergar glória na dor. Por quê? Porque a morada interior cresceu. E ela só cresce no processo da vida. Não há nenhum modo dela crescer se a gente não viver. A gente tomar Pedro como exemplo. O cara ouve, segue, meio relutante, vai aceitando, acolhe Mateus, prossegue na viagem, vai vendo coisas maravilhosas, naufraga, é socorrido, mas não bota o galho dentro, sempre se apresenta, sempre fala,
diz coisas maravilhosas, recebe cacetadas, mas aguenta o tranco e prossegue, vai em frente. Diz que com ele ninguém pode, mas na hora que o bicho pega, ele corre. Depois ele não tem para onde ir, volta. Ele diz: para onde é que eu vou? Só tu tens o caminho da vida eterna. Esquece que acabou de botar o galho dentro. E aí diz que com ele ninguém pode de novo. Ele que tinha um dia dito que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, e tinha aceito aquilo como uma revelação do Pai, lá na frente, diz para Jesus outra vez: agora sim cremos que tu és quem tu dizes ser, agora nós cremos. Que é quando Jesus diz: tu crês agora? Pois em verdade eu te digo que vai chegar a hora, cada um de vocês vai correr para casa. Eu vou ficar sozinho, mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Esse cara vai passando por tudo, nega, chora, se arrebenta, é reencontrado, é perdoado, aceita perdão, levanta, anda, é visitado por chamas de fogo, prega, vê a graça de Deus se manifestar, ao mesmo tempo em que ele se emburrece, teme o templo, os sacerdotes, tem preconceitos contra gentios, aí tem que receber uma revelação de um lençol cheio de tudo que é porcaria, que o judeu estava proibido de comer, e Deus dizendo a ele: pega e come a porcaria, Pedro. Aí diz: essa boquinha aqui não, Senhor. Come a porcaria, Pedro. Nessa boca nunca entrou coisa comum e imunda, Deus. Come, Pedro. E Pedro quer ser mais santo do que Deus, como todo discípulo quer ser. E aí, o cara teve que comer a porcaria, teve que engolir Cornélio, batismo de gentio, de pagão, de gente estranha, diferente. Mas ele vinha. Depois Paulo lá na frente, vendo que o cara estava num limbo, numa bolha, coitado do Pedro. Com os gentios ele era o maior barato, comia de tudo, ria, falava, vivia, conversava. Era uma alegria estar com Pedro. Mas quando chegava com o pessoal de Tiago, ele na mesma hora assumia aquela postura assim, de voz mais impostada: a paz do Senhor, irmãos, como vai? O que e tal. Pedro gostaria de comer aqui uma linguiça calabresa feita ali na região da costa da Itália, sul da Itália. De modo nenhum, eu sou um judeu, eu não como essas coisas. O cara tinha acabado no dia anterior de entrar num cachorro quente de calabresa, lá com os gálatas que não tinha tamanho, comendo de tudo, joelho de porco, língua, não sei o quê. E estava comendo até gafanhoto proibido, qualquer coisa. Não tinha problema, ele sabia, ele já sabia, ele só não tinha peito para bancar. Aí fazia média. Como tem um monte de gente que sabe, mas na hora que chegam os representantes de Tiago, o cara muda na mesma hora. Aí Paulo teve que encarar ele, na presença de todos, e dizer: olha aqui, meu filho, se você é judeu, mas chega aqui, acha mó barato viver como gentio, por que você quer que os judeus, os gentios que nunca foram judeus, passem a gostar dessa coisa horrível, restritiva, que não pode? Se nós já fomos libertos pela graça de Jesus, de toda a lei que morreu com ele, por que você está fazendo essa média ainda? Se fizer essa média, você está negando a cruz de Cristo. Não dá para negociar isso mais, Pedro. Mas é um processo para morar e crescendo e se dilatando. Chegar ao ponto do homem dizer, o nosso irmão Paulo, diz coisas difíceis de entender, as quais os instáveis e corruptos deturpam para a sua própria perversão. Ele não entendia, mas intuía que era verdade e se rendia. E com isso, a morada cresceu. Cresceu a ponto de que, se a tradição estiver certa, o homem no final
disse, não precisa me crucificar de cabeça para cima, não, me crucifica de cabeça para baixo, que vai fazer mais sentido com a história. Mas é um processo. Então, se a gente fica aqui no coração falando dessas moradas eternas, precisa antes de tudo e sobretudo saber que elas são criadas e construídas aqui dentro da gente. Cada um de nós tem que crescer para conhecer as muitas moradas de Deus em nós já a partir daqui. E a vida se encarrega de fazer isso com a gente. Quando gera aquela fé que segue, depois quando produz aquela fé que até se pensa crescida, mas não é, depois gera aquela fé que se vê sumida, perdida, que não se encontra, mas é justamente para se achar, para poder se desembrutecer, se desabestalhar. A vida se encarrega de produzindo consciência de maturidade. A vida que vai gerando até mesmo aquelas situações em que a fé nega a fé, para poder se purificar da fé na fé, e só ter fé no autor e consumador da fé, e não em si mesmo. Ou quando a vida gera os embates de fé que nos colocam diante daquela necessidade de ter a humildade de aceitar perdão, de não discutir com Deus, dizendo, mas eu sabia que eu podia, que eu tinha o poder. Isso já aconteceu, se já aconteceu, já era. A tua justiça própria já foi. Não discute, aceita. Ele só quer saber se você o ama. Você me ama, Pedro? Se você me ama, então cuida bem dos irmãozinhos. Manifesta amor pelos outros conforme a graça que você está recebendo. Fim de conversa. A vida vai fazendo a gente ir crescendo, as moradas irem se dilatando, a mente se abrindo, a gente ir sendo forçado a engolir Cornélios, comer coisa comum e imunda, romper paradigmas, afastar a estreiteza da cabeça e da alma, dilatar o entendimento, para que as moradas cresçam. Isso vai implicar, ela vai se tornar tanto mais dilatada quanto mais também ela acolha. E também, tanto mais dilatada quanto mais consiga ouvir outros, e a verdade que venha a ela de onde ela vier, seja acolhida, guardada, seja instrumento de cirurgia curadora na alma, no ser da gente. Agora, o ponto crucial desse crescer na morada de Deus em nós é o dessa passagem sobre a qual eu comecei falando no início, do Deus disponível, que está aqui, tangível, com quem a gente anda, para o Deus indisponível aos sentidos. Quando pela fé você faz a passagem, e a gente que nunca fez até hoje, e é por isso que a religião cumpre esse papel de representante do Cristo visível, e a igreja adora ser o Cristo visível. Quando ela diz que é o corpo de Cristo, ela não está falando a linguagem de Paulo, de serviço, de doação, de membros servindo uns aos outros e à vida. Quando ela diz que é corpo de Cristo, ela está dizendo, nós somos a visibilização de Jesus na terra. Sigam-nos. Agora, se você não deixa essa morada se instalar, o que acontece é o seguinte:
Você não faz a virada, não faz a passagem e se torna um ser fetichizado, filho da religião, que já não tendo Jesus andando na terra, transforma a religião, a igreja, que se chama corpo de Cristo, no ente representante de Deus na terra e que diz: faça isso, não faça aquilo. E o indivíduo passa a vida inteira ameninado, nunca cresce e vive a contradição de se declarar filho do céu, sem entender por que dentro dele ardem chamas da angústia de um inferno que ele não pode discernir. Meu irmão, a morada lá além começa bem aquém. Começa aqui, começa agora, começa com conversão do entendimento, o amor, a palavra da vida. Eu termino agora, de verdade. Teria muito mais o que dizer, eu estou parando na metade, porque eu me alonguei muito em algumas coisas. Mas uma outra hora a gente continua essa conversa. Sabe qual é a minha consolação? Quando eu tenho que parar assim, sem a devida conclusão? É que quando Paulo pregava, ele não chegava em lugar nenhum dizendo assim: meus irmãos, vamos abrir a epístola de Paulo aos Romanos. Nem aos Colossenses, nem aos Filipenses. Era só um papo. Ele não podia nem dizer: vamos abrir em Isaías 52. Nem se levava o pergaminho, nem tinha o capítulo 52. Não tinha nada, era só conversa. E eu sei que enquanto a gente falou, muito mais do que eu, quem falou foi o Espírito do Deus vivente, para além de tudo que eu consegui dizer e que eu sou incapaz de falar. Vamos ficar em pé, todos nós. Vamos orar. Pai, faz a morada interior crescer em nós. Não deixe que ela fique contida pelos limites da nossa mesquinharia, das nossas brutalidades, dos nossos preconceitos, da nossa impossibilidade de sermos flexíveis. Não deixa que essa morada vire um casulo em nós por causa das nossas pretensas certezas pessoais. Dá-nos um coração humilde, porque na humildade tudo se dilata, tudo cresce, tudo aumenta. Por favor, faz com que a morada interior de cada um de nós, na qual tu habitas, cresça conforme a dilatação do amor, do entendimento, da misericórdia, da justiça, da verdade, do acolhimento aos outros. Obrigado pelo privilégio de ir podendo antecipar o gosto pela morada que tu preparas para mim, te contando na história do meu coração, dos meus sentimentos e dos meus amores, dia a dia, o tipo de coisa que eu consigo discernir que tem valor eterno. Obrigado porque essa morada que tu fazes, tu estás fazendo aqui, já hoje, dentro de mim. E eu sei que quando ela estiver pronta, para ela eu serei levado. Te peço que ninguém aqui fuja desse trabalho interior. Dá que a tua palavra da verdade tenha produzido entendimento e que cada um aplique esse entendimento à compreensão da vida. E traze-nos domingo que vem com muita alegria. E durante essa semana usa-nos para disseminarmos, para irradiarmos, para suarmos, para vazarmos toda essa graça, todo esse entendimento, nos muitos toques e relacionamentos que a gente vem a ter, e dá que sejamos sal da terra e luz do mundo, com simplicidade e dando glória ao teu nome o tempo todo. E
traze muitos amigos nossos a essa fé e a essa comunhão. É o que nós te pedimos em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém.